Você conhece a história do Papa Francisco, o líder carismático que conquistou o mundo com sua simplicidade e compaixão. Mas o que poucos sabem é que por trás de sua imagem pública existem histórias ocultas, decisões polêmicas e momentos de profunda humanidade que poucos conhecem. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos mais bem guardados do pontífice argentino. Prepare-se para descobrir o lado desconhecido de Francisco, onde fé, poder e mistério se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal Fábrica de Fatos, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like. Assim, você não perde nenhuma revelação futura sobre os bastidores do Vaticano e outras histórias fascinantes. Vamos juntos explorar os mistérios que o mundo tenta esconder. A Buenos Aires dos anos 1940 pulsava com o barulho dos bondes, o aroma de empanadas nas esquinas e o burburinho das rádios que noticiavam o avanço da Segunda Guerra Mundial. Naquele cenário de contrastes e esperanças, crescia um menino de olhos atentos e alma inquieta chamado Jorge Mário Bergoglio. Era o primogênito de 5 filhos de Mário e Regina, imigrantes italianos que carregavam no sotaque e nos costumes as lembranças da Europa devastada. Desde pequeno, Jorge demonstrava uma curiosidade incomum sobre os mistérios da vida, enquanto outras crianças sonhavam com aventuras nos campos de futebol. Ele observava com fascínio os rituais da missa aos domingos. Os paramentos, os gestos solenes, o silêncio carregado de sentido, tudo aquilo o atraía profundamente. Aos 12 anos, já lia sozinho as biografias dos santos e se interessava mais pelas parábolas de Jesus do que pelas histórias de super-heróis. Mas não era um menino recluso. Jorge jogava bola na rua, ajudava a mãe na cozinha e, certa vez, ganhou fama entre os vizinhos por organizar um time de futebol improvisado, no qual atuava como capitão e juiz, ao mesmo tempo. Tinha senso de liderança e, mais que isso, de justiça. Se percebia que alguém era deixado de fora por ser pobre demais ou desajeitado demais, fazia questão de incluí-lo no grupo, mesmo que isso custasse sua popularidade. A adolescência chegou, acompanhada de um episódio que mudaria para sempre sua trajetória. Uma infecção pulmonar severa. Aos 21 anos, Jorge foi internado às pressas com febre alta e dificuldades para respirar. O diagnóstico foi uma pneumonia gravíssima, que exigiu a remoção de parte de seu pulmão direito. Durante os meses de recuperação, ele teve muito tempo para refletir sobre a vida, a dor e o chamado que sentia cada vez mais forte. Foi nesse momento que conheceu, nas visitas ao hospital, um sacerdote jesuíta que lhe emprestou livros, ouviu suas dúvidas e, acima de tudo, não tentou convencê-lo de nada. Apenas esteve presente com escuta e sabedoria. Esse encontro foi decisivo. Em vez de afastá-lo da fé, a doença o conduziu para ela com ainda mais intensidade. Em 1958, aos 22 anos, Jorge tomou a decisão que mudaria sua vida. Ingressou no Mito do Dionur, noviciado da Companhia de Jesus. Foi aceito com entusiasmo, embora com uma ressalva médica quanto à sua saúde debilitada. Durante a formação jesuíta, mergulhou nos estudos de filosofia, literatura e teologia. Era disciplinado, mas também questionador. Seus colegas o descreviam como alguém profundamente humano, sempre disposto a ouvir, e com uma inteligência analítica que impressionava os formadores. Mas o que mais chamava a atenção em Jorge Bergoglio não era sua mente, era seu coração. Ele não se limitava às orações e leituras. Aprendeu a cozinhar para os colegas, limpava os banheiros do mosteiro quando necessário e, nas folgas, fazia visitas a vilarejos pobres nos arredores de Buenos Aires, distribuindo pão e palavras de consolo.
Foi ali, entre panelas, livros e os rostos sofridos dos mais humildes, que a vocação de Jorge se fortaleceu. Ele não seria um sacerdote de púlpito, mas um pastor de ruas. E o mundo, embora ainda não soubesse, estava prestes a conhecê-lo. Ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969, Jorge Mário Bergoglio adentrou o ministério sacerdotal com uma mistura de temor e esperança. Não era vaidade o que o movia, era o peso do chamado. Na companhia de Jesus, logo se destacaria não apenas por sua disciplina, mas por sua visão prática da fé, uma fé com os pés no chão. Durante os anos 1970, a Argentina mergulhava em um dos períodos mais sombrios de sua história, a ditadura militar. Padres desapareciam, freiras eram sequestradas, e a igreja se via entre o medo e a responsabilidade. Bergoglio, então provincial dos jesuítas, enfrentou um dilema profundo. Como proteger seus irmãos sem comprometer sua missão? Em meio à controvérsia, há relatos de que ele tentou esconder religiosos perseguidos, inclusive ajudando alguns a escapar do país. Mas também há quem critique seu silêncio frente à repressão. Era um tempo de decisões sem respostas fáceis. Apesar dos ecos da ditadura, Bergoglio seguiu firme. Após anos de liderança na ordem jesuíta, afastou-se da administração central e viveu um período quase monástico em Córdoba. Um exílio silencioso, em que lia, rezava e refletia. Muitos acreditam que foi ali, longe das responsabilidades e holofotes, que ele amadureceu espiritualmente. O jovem padre intelectual tornava-se um homem espiritual, capaz de olhar para a própria sombra e renascer. O retorno a Buenos Aires veio com novas responsabilidades. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar. 5 anos depois, arcebispo. E em 2001, recebeu das mãos de João Paulo II o barrete cardinalício. Mas, ao contrário de muitos cardeais, não mudou seu modo de vida. Continuou usando o transporte público, preparando o próprio café e vivendo em um pequeno apartamento, com livros empilhados e crucifixos simples pendurados nas paredes. Enquanto seus colegas celebravam missas em catedrais suntuosas, ele preferia as favelas. Ali, entre os barracos, sentava-se ao lado de mães solteiras e desempregados, escutava confissões ao pé de vielas e dividia pães com crianças. Aqueles que o viam como futuro papa talvez não imaginassem que ele, silenciosamente, já exercia um tipo de papado, o da presença. A ascensão de Bergoglio não foi resultado de ambição. Foi a consequência de uma coerência de vida. Era impossível ignorar aquele cardeal que se recusava a vestir luxo, que evitava entrevistas e que preferia perder uma cerimônia a deixar de visitar um morador de rua que lhe pedira bênção. O mundo o observava, mas ele olhava para os invisíveis. Em março de 2013, o mundo católico esperava, em suspense, o nome que sairia da Capela Sistina. Bento XVI havia renunciado, algo que não acontecia há mais de 600 anos, e a Igreja enfrentava uma crise de identidade. Escândalos, burocracia, afastamento do povo. Era hora de mudança. E essa mudança viria de um lugar inesperado. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. O cardeal Jean-Louis Tauran anunciou. E da sacada da Basílica de São Pedro surgiu um homem de vestes brancas, olhando para a multidão com a serenidade de quem carrega séculos de história nos ombros. Buonasera, disse com simplicidade. E o mundo conheceu Francisco. A escolha do nome não foi mero simbolismo. São Francisco de Assis era o santo da pobreza, da paz, da simplicidade.
um reformador que desafiou a estrutura eclesial com o poder do exemplo. Ao adotar esse nome, o cardeal Bergoglio anunciava, sem discursos longos, qual seria o tom de seu pontificado. A imprensa se apressou em destacar os primeiros. Primeiro Papa Jesuíta, primeiro latino-americano, primeiro Francisco. Mas os olhos do novo pontífice estavam voltados para outra coisa. Antes de abençoar o povo, pediu que o povo o abençoasse. Um gesto pequeno, mas imenso em significado. Logo surgiriam os contrastes. Rejeitou os sapatos vermelhos. Preferiu um anel de prata ao tradicional anel de ouro. Mudou-se para a Casa Santa Marta, deixando de lado os aposentos papais. Dizia que não conseguia viver isolado, longe da convivência. E, em poucos dias, pagou pessoalmente a conta do hotel onde estivera hospedado antes do conclave. Pequenos, gestos que comunicavam grandes mudanças, mas Francisco não era só símbolo, era ação. Em suas primeiras homilias, falou sobre misericórdia, compaixão, periferias e, ainda nos primeiros meses, surpreendeu ao lavar os pés de detentos, entre eles, uma mulher muçulmana, durante a Quinta-feira Santa. Para ele, a fé era viva quando tocava os esquecidos. Os cardeais haviam escolhido um papa reformador, mas talvez não imaginassem o quanto. Francisco começava a reestruturar a Cúria Romana, convocava audiências com vítimas de abuso, nomeava comissões, visitava ilhas de refugiados e questionava o modelo econômico global. Não era apenas o papa dos pobres, era o papa do confronto com a indiferença. Ser papa é mais do que vestir branco e acenar da janela do Vaticano. É viver sob constante tensão entre a tradição e o presente, entre o poder e o povo. Francisco sabia disso, e talvez, por isso mesmo, tenha decidido não ser um papa de gabinete. Ele quis ser um pastor com cheiro de ovelhas, mas nem todos estavam dispostos a seguir seu caminho. Muitos dentro da própria igreja viam com desconfiança sua ênfase na misericórdia, sua disposição em dialogar com o mundo moderno e sua recusa em condenar antes de escutar. Francisco, com sua voz calma, tornou-se um reformador silencioso, porém incômodo. A oposição vinha de muitos lados. Cardeais conservadores questionavam suas propostas, especialmente após a publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, que propunha um olhar mais compassivo para casais divorciados e outras situações consideradas irregulares. O documento, embora baseado nas deliberações de 2 sínodos, foi acusado de abrir brechas doutrinárias. E Francisco, firme, respondia com uma frase que se tornaria seu lema: "Quem sou eu para julgar?" Internamente, o Papa enfrentava a resistência de setores que preferiam manter o status quo. E isso se agravou quando decidiu intervir nas finanças do Vaticano, trazendo à tona anos de irregularidades e má gestão. Muitos preferiam o silêncio. Ele escolheu a transparência. Mas havia também os cordeiros, aqueles que viam nele a encarnação do Evangelho vivo. Jovens, comunidades pobres, movimentos sociais, cristãos marginalizados, todos passaram a enxergar na figura papal não um monarca, mas um irmão. Um pastor que sujava os sapatos para ir até a periferia, que telefonava pessoalmente para mães em luto, que abraçava leprosos como São Francisco fizera um dia. Ele viajou para lugares esquecidos, campos de refugiados, bairros de guerra, zonas de catástrofe. Em cada um desses lugares, Francisco levava palavras, sim, mas, sobretudo, levava escuta. Sua imagem abraçando uma criança síria ou chorando silenciosamente diante do muro que separa Israel e Palestina viralizava nas redes. Mas era mais do que performance. Era presença. Em entrevistas, não hesitava em confrontar temas espinhosos. Criticava a idolatria do dinheiro, denunciava o tráfico humano,
Falava sobre ecologia como um dever cristão. A encíclica Laudato Si, lançada em 2015, chocou muitos líderes políticos ao defender a casa comum e condenar o modelo econômico que destrói a natureza. Entre lobos e cordeiros, Francisco não recuava. E se, por vezes, parecia caminhar sozinho, sua força vinha da convicção de que a fé deve ser encarnada. Uma fé que permanece entre paredes douradas é uma fé estéril, dizia. A verdadeira fé é aquela que toca as feridas do mundo. Enquanto a figura do Papa Francisco ganhava força moral no Ocidente, sua voz ecoava com ainda mais intensidade no Sul global. Países pobres, comunidades indígenas e líderes religiosos de outras crenças encontraram nele um aliado improvável, mas profundamente necessário. Francisco foi o primeiro Papa a visitar a Península Arábica. Em 2019, desembarcou em Abu Dhabi para um encontro interreligioso histórico com o grande imã de Al-Azhar, assinando juntos o documento sobre a fraternidade humana. O gesto transcendia as manchetes. Era a primeira vez que um Papa pisava na terra do Islã nascente, oferecendo uma ponte sobre séculos de desconfiança. Na América Latina, era recebido como um profeta moderno. Quando falou na Bolívia sobre o colonialismo ideológico imposto às culturas nativas, arrancou aplausos emocionados. No Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, percorreu as favelas do Rio com um sorriso simples, conversando com jovens como quem conversa com filhos. Ao invés de discursos moralistas, oferecia ternura e, ao mesmo tempo, cobrava dos poderosos. O pão que sobra na tua mesa pertence ao que tem fome. Com os povos indígenas, Francisco criou um vínculo profundo. Durante o sínodo para a Amazônia, escutou com atenção os clamores de líderes nativos e chegou a usar um cocar cerimonial em um gesto que causou polêmica entre setores conservadores. Mas ele não se importava. Sabia que, para muitos, aquele gesto significava reconhecimento, significava dignidade. Na política internacional, sua diplomacia silenciosa rendeu frutos discretos, mas históricos. Teve papel fundamental no restabelecimento das relações entre Cuba e Estados Unidos. Recebeu líderes de diferentes ideologias com a mesma disposição de diálogo. E, em uma visita à Coreia do Sul, emocionou famílias de vítimas de naufrágios, com sua empatia silenciosa. Mas não era apenas com chefes de Estado que dialogava. Francisco falava com artistas, cientistas, ativistas, ateus. Para ele, todos eram interlocutores válidos. E talvez por isso tenha sido tão criticado por setores que esperavam do Papa uma postura mais rígida, mais dogmática. Ele preferia pontes a muros. Francisco entendeu que o mundo moderno não é um campo de batalha entre crentes e descrentes, mas um grande campo de encontros possíveis. E sua missão, como sucessor de Pedro, era justamente a de lançar as redes não para capturar, mas para acolher. Nos últimos anos de seu papado, os sinais da idade começaram a pesar sobre seus ombros. Problemas no joelho o obrigaram a usar cadeira de rodas. Sua respiração se tornava mais lenta, sua voz mais pausada. Mas sua lucidez permanecia intacta. E talvez mais afiada do que nunca. As especulações sobre sua possível renúncia começaram a ganhar força em 2022 e 2023. Ele mesmo havia elogiado a decisão de Bento XVI de renunciar em 2013, chamando-a de gesto de coragem. Mas Francisco resistia. Dizia que só deixaria o cargo se perdesse a capacidade de discernimento. Enquanto puder servir, ficarei, declarou. Em seus últimos discursos públicos, parecia haver um tom de despedida, ainda que não confessado. Falava mais sobre morte, eternidade, legado.
Encorajava os jovens a não terem medo de sonhar. Reunia conselhos, bispos, líderes de comunidades. Reforçava que a igreja deveria permanecer em saída, viva, encarnada, corajosa. Quando a notícia de sua morte foi anunciada, em um início de outono romano, o mundo suspirou. Milhares se reuniram na Praça São Pedro com velas, lágrimas e orações. Líderes religiosos de todas as tradições prestaram homenagens. Não se despediam apenas de um papa. Despediam-se de um símbolo. Jornais estamparam manchetes. O Papa dos Pobres. O Reformador Improvável. O Francisco do século XXI. Mas talvez a frase que melhor resumisse seu legado veio de uma mulher boliviana, entrevistada ao acaso na multidão. Ele nos fez sentir que Deus ainda andava pelas ruas. Poucos meses após a morte de Francisco, o conclave se reuniu mais uma vez sob os tetos dourados da Capela Sistina. Mas algo era diferente. O mundo já não esperava um papa de pompa. Esperava alguém que desse continuidade à Revolução Silenciosa de Francisco. E então veio o anúncio: Habemus Papam. E o escolhido adotou um nome que estremeceu os corredores vaticanos: Leão XIV. Um nome carregado de história, de papas combativos, de autoridade doutrinária. Mas esse novo Leão era diferente. Jovem americano, ex-missionário em zonas de conflito, ele havia sido formado na sombra de Francisco. E em sua primeira aparição afirmou: Sou leão, porque preciso proteger o rebanho. Mas sou discípulo de Francisco. Sua primeira ação foi visitar uma prisão em Ruanda. Em seguida, autorizou a canonização de mártires esquecidos da América Latina. Defendeu com veemência os direitos das mulheres na igreja e, como seu predecessor, preferiu a simplicidade ao cerimonial. A era de Francisco havia terminado, mas a faísca que ele acendera, de compaixão, justiça e renovação, agora ardia no peito de um novo pontífice. O rebanho permanecia guiado, e a igreja, pela primeira vez em séculos, parecia falar a linguagem do mundo outra vez.